Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e dando continuidade aqui no nosso projeto com Adonis. Nesta aula, nós iremos adicionar algumas validações lá nas nossas requisições. A gente vai trabalhar na parte de post. Hoje, da forma que está, se eu tentar criar um post e não informar algum campo, por exemplo, eu vou tentar criar um post sem informar o corpo do post. Vou dar um send. Ele vai dar um erro aqui, porque esse campo que eu não informei, ele é obrigatório no meu banco de dados. Deixa eu colocar em preview. Olha só, ele deu esse erro aqui, mas esse erro quer dizer que o campo body, ele é obrigatório, ele não foi informado. Então, o que nós vamos fazer é adicionar uma validação lá na nossa API, para quando o campo não for informado, ele vai checar e antes de enviar para o banco de dados, ou seja, antes de tentar fazer qualquer coisa, ele já vai retornar que o campo é obrigatório e vai dar a mensagem aqui para mim. Então, aqui na nossa API, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar uma configuração do Adonis. Se eu vier na documentação e pesquisar por Validator, eu vou cair nessa documentação aqui, e aqui tem o passo a passo do que eu preciso fazer. Eu vou copiar aqui essa parte que eu preciso instalar o Validator, que ele não vem. Vou copiar só o final, porque eu vou instalar aqui com Yarn. Aqui eu vou dar um Yarn, Add, vou colar, vou dar um Enter. Enquanto ele faz a instalação, eu vou aqui em cima importar esse cara. Eu vou dar um import em validate all. Ele possui o método validate também, mas eu vou importar o validate all para validar todos os campos de uma única vez. Vou usar o método use e aqui validate. Que não é import, né? Const. Ok. E aqui agora eu vou criar minhas regras de validação. Vou criar uma constante aqui, ele é um objeto. Aqui eu tenho o nome do campo que eu quero validar, ou seja, na minha requisição ele vai procurar por um campo chamado title. Eu vou por enquanto dizer que esse campo é obrigatório. E ele também tem um campo body. E esse campo também eu vou dizer que ele é obrigatório. E aqui agora eu vou de fato validar esses dados com a regra que eu criei. Vou criar uma constante validate, recebe await, ele é um método assíncrono, então eu vou aguardar o retorno dele. Validate all, essa função eu vou passar para ela o meu request.all, que vai pegar todos os campos da minha requisição. E agora no segundo parâmetro eu vou passar a regra que eu quero validar. Então é a minha constante roles que eu criei aqui em cima. Ok? Então agora eu vou checar se teve alguma falha nessa validação. Const validate.files, ele vai retornar para mim se houve falha na validação ou não. Se tiver havido alguma falha, eu vou dar um return response.status, vou colocar um status 401.send, vou passar um message, e aqui dentro eu vou enviar validate.messages, que ele vai retornar para mim todas as mensagens de validação que ele encontrou, ou seja, todos os erros que deu aqui nessa validação. Agora eu preciso também adicionar o provider de validação. Está aqui na documentação explicado. Eu vou copiar essa linha. Aqui no meu projeto, eu vou vir no meu app. Aqui na parte de provider, eu vou adicionar esse novo provider. Vou salvar. Se tudo estiver certo, agora deve funcionar. Deixa eu voltar aqui no meu Postman e eu vou tentar de novo enviar aquela solicitação. Deixa eu ver, deu um erro aqui. Então, encontrou o módulo validate. Que não é validate.
validator. Escrevi errado. Vamos tentar de novo. Send. Olha só. Agora ele já entrou na minha validação que eu criei. Ele me retornou o objeto Messenger. E aqui ele vai ter, dentro desse array, ele vai ter um objeto para cada validação que falhar. Então ele está falando que o campo body ele é requerido e a mensagem dizendo que aquele campo falhou na validação. Então, com isso, deixa eu voltar. Com isso a gente já consegue validar se alguma informação ela é obrigatória na nossa API e ela não foi informada pelo front-end, por exemplo. Eu posso agora melhorar um pouco as minhas validações. Eu vou colocar aqui outro tipo de validação só para a gente ver como faz. Por exemplo, eu vou colocar que esse campo aqui, o mínimo dele é, não sei, 25 caracteres. Se eu salvar, então eu tenho uma validação do body e do title. Eu vou informar só o title e o body eu não vou informar. Então ele tem que cair nas duas validações. Vou tentar enviar. E agora deu um erro para o campo title e outro para o body. O body porque ele não foi informado e o title porque ele está muito pequeno. Eu coloquei que ele tem que ter pelo menos 25 caracteres. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Cadê? Vou voltar aqui. Eu posso também, vou criar aqui uma constante, alterar as mensagens que ele vai retornar para mim de validação. Se eu quiser, por exemplo, colocar essas mensagens mais legíveis, vamos dizer assim. Eu faço o seguinte, vou criar uma const, vou chamar ela de messages. Ele também vai ser um objeto. E aqui eu vou colocar o nome do campo, title. E eu vou colocar ponto qual validação que eu quero tratar a mensagem. Então eu vou colocar title.min e aqui eu escrevo a mensagem. O campo título está muito pequeno. Vou colocar assim. Eu posso colocar title.equality. O título, cadê? Vou colocar o título deve ser informado. Vou criar também aqui para o body. Vou colocar o equality red. O corpo do post deve ser informado. Ok, eu vou salvar. E agora aqui na minha validação, eu vou passar esses messages como terceiro parâmetro. Messages. Copiar aqui, ok. Vou salvar e agora eu vou testar de novo para ver se ele vai mostrar as mensagens personalizadas. Vou dar de novo um send. E agora ele fez a validação, mas ele me mostrou uma mensagem em português, a mensagem que eu escrevi lá. Aqui ele está dizendo que o campo título está muito pequeno, porque ele foi a validação do tamanho mínimo. E aqui embaixo, na validação do corpo do meu post, ele falou, o corpo do post deve ser informado, que é justamente as mensagens que eu coloquei aqui nesse objeto de mensagens. Bom, com isso eu acho que a gente já entendeu um pouquinho da parte de validação, e essa aula vai ficando por aqui.